Vamos começar. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço muito a presença de todos vocês neste segundo seminário da Advocacia Pública de Mato Grosso. A minha fala aqui hoje é muito breve. Eu passo apenas para agradecer imensamente ao Dr. Lênio Streck por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no nosso evento, dizer que para a Escola da Advocacia Pública de Mato Grosso é uma imensa honra e uma grande satisfação que o doutor tenha aceitado abrilhantar o nosso evento com seu conhecimento. E como eu quero aproveitar ao máximo da palestra, eu não vou ficar tomando tempo de vocês, eu vou passar a palavra ao doutor Leonardo Vieira, que vai fazer umas considerações. Bom, boa noite a todos. Só para a única intervenção aqui prévia, repetindo o que eu fiz agora com o Dr. Lênio, antes de entrar, fazendo uma menção ao nome da escola, Escola da Advocacia Pública Carlos Antônio de Almeida Melo, o Carlão, que é amigo do professor Lênio, era amigo do professor Lênio, várias histórias, e por isso aproveitar hoje também para... Acho que eu comentei com vocês na segunda que a gente tinha lançado um livro, e esse é o segundo livro. Um livro em homenagem ao Carlão, exatamente, Estudos Avançados de Direito Constitucional, em homenagem ao professor Carlos Antônio de Almeida Melo, no qual há, inclusive, um artigo do professor Lênio, que o título é bem interessante, bem simples e de estudo, né? E acho que diz o livro todo, né, Lênio? Que saudade do Carlão, é o título do artigo do Lênio. E a gente vai ter um lançamento ainda desse livro, em algum momento, oficial, mas como o professor Lênio estava aqui, hoje eu fiz questão de... E eu recebi hoje do professor Marcelo, Lênio, aí eu fiz questão de trazer aqui e informar também a todos que houve esse lançamento, para fazer essa menção ao Carlão e para informar o professor também que ele está, digamos assim, na escola do Carlão, por mais que sem a autorização dele de novo, né? Mas também não precisava. Na conversa de hoje, a gente vai conversar com o professor Lênio e o professor André Molina será o debatedor. Eu vou passar a palavra para o professor André Molina e daí ele faz a apresentação. O professor André Molina, pós-doutor em Direito do Trabalho pela USP, doutor em Filosofia do Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, bacharel em Direito aqui pelo FMT e professor titular da SMATRA de Mato Grosso, juiz do trabalho, titular no TRT 23 aqui em Mato Grosso. Um parceiro também da escola, né, professor André? Acho que os primórdios da escola começaram com o professor André Molina e, sem dúvida, ele está sempre junto com a gente para engrandecer os debates e os eventos. Professor André Molina, a palavra é sua e, em seguida, do professor Lênio, e daí a gente começa. Muito obrigado, doutor Leonardo Vieira. Eu, em seu nome, agradeço o gentil convite que me foi endereçado para estar nesta noite aqui recebendo o nosso dileto professor doutor Lênio Streck para tratar de um tema muitíssimo interessante. Eu vou, então, para que não percamos mais tempo, né, para ouvir o professor Lênio, eu vou apresentá-lo resumidamente, embora seja de todos conhecido, mas para cumprir o rito acadêmico, e, na sequência, eu passo a palavra ao professor. Então, em nome da Escola Superior da Advocacia Pública do Estado de Mato Grosso, nós recebemos o professor doutor Lênio Luiz Streck, que é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutor pela Universidade de Lisboa, é professor titular do programa de pós-graduação em Direito, no mestrado e doutorado da Unicinos, professor permanente e pesquisador da Unesa, no Rio de Janeiro, além de procurador de justiça aposentado e atualmente advogado e autor de todos conhecido. E o professor Lênio nos brindará hoje com a palestra que tem um título muito instigante: Por que o direito tem como futuro um imenso passado pela frente? Então, com muita satisfação, e representando aqui os colegas da Procuradoria, que me foi delegada esta honra, eu passo a palavra saudando o dileto professor Lênio Streck, quem tem a palavra para a sua disposição. Muito bem, muito boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Leonardo. Boa noite os demais membros da diretoria, da Escola Carlão. Foram muito felizes de colocar o nome do meu querido amigo
Carlão. Por isso que eu escrevi o artigo Que Saudade do Carlão, porque Carlão era uma boa alma. Aquela pessoa que, quando você encontra de longe e alguém diz, lá vem vindo um homem de bem, porque ele exalava assim essa bondade, né? Então, eu talvez tenha sido nos encontros que nós fizemos, eram tantos, da antiga Cainã, que era um grupo de direito constitucional, eu talvez tenha sido o que mais próximo estava do Carlão todo o tempo, principalmente à noite, que nós varávamos à noite com o lema de que se amanhã proibirem o álcool, nós beberemos tudo hoje. Então, nós fazíamos isso em Portugal, na Argentina, no Brasil, todos os lugares que andávamos. Enfim, que saudades do Carlão é o artigo, e o Leonardo foi feliz em mostrar isso antes. O André Molina, hoje eu escrevi um texto e fiz uma live, né, na segunda-feira com o pessoal da Justiça do Trabalho, dos meus amigos da AJ, com a minha amiga Alessandra Camarano, mais o Jorge, o Jorge, juiz lá em São Paulo, progressista, da CEPA, e a OAB hoje acabou fazendo um pedido, ontem já, para que o ato 45 fosse revogado, e foi revogado há pouco. Isso é muito importante, que demonstra o prestígio do Conselho Federal da OAB e também o papel que a doutrina deve fazer, né? O papel de constrangimento que a doutrina, porque a doutrina tem que doutrinar. E aí vem exatamente o ponto que é o que se diz assim, o instigante, que o direito brasileiro tem como futuro imenso passado pela frente. Pois veja, por exemplo, essa questão do ato 45, André. Esse ato 45, ele é mais do que um ato 45, ele simboliza o grau de degeneração, de fagocitose ruim que as instituições vêm fazendo com relação ao direito, sem nenhum pudor. Esse é o problema. Quer dizer, você tem uma Constituição que fala em acesso à justiça, fundamentação de decisões, você tem uma CLT, etc. E aí se reúne com devido respeito, e com devido respeito, eu sempre sou muito educado nessas coisas, sou liano, eu nunca faço críticas ofensivas, até hoje nunca as fiz. Meus amigos dizem que eu consigo fazer críticas duras, como quase ninguém faz, porque consigo dizer de um modo liano aquilo que deve ser dito sem chutar a canela do adversário. Então, com o devido respeito, o Conselho Superior não tem esse poder, não tem essa atribuição. Muito simples assim. Você não pode... Aliás, eu passei por uma situação, André, Leonardo, quando o CNJ foi instalado, a primeira decisão do CNJ foi uma decisão, digamos assim, daquela do bem, que é difícil de criticar, que se você criticar, você é antipático. E eu assumi essa postura de antipatia, não pela matéria, mas pela forma. E eu disse o Clemerson Cleve e Ingo Sarlen, nós dissemos, à época, em 2000, lá nos anos 2000, nós dissemos, o CNJ baixou
uma resolução sobre o nepotismo. É ótimo que se proíba nepotismo, mas seria por resolução? Até um ministro do Supremo, amigo da gente, assim, amigo do Carlão, e que fazia parte desse mesmo grupo Kainan, porque à época a Kainan ainda funcionava. Porque a Kainan foi 10 anos, com o Carlão junto, 2001 até 2010, 2011. Então, foram 11 anos, percebe? Então, nesse sentido, eu dizia... aqui, me desconcentrei porque o Jacinto Nelson Miranda Coutinho está ligando, que é amigo do Calão também, está me ligando nesse momento. Por certo, ele não está assistindo, se ele estivesse assistindo, não faria a ligação, e eu me desconcentrei. Sim, aí, então, nós escrevemos, e o ministro esse fez uma crítica, assim, meio brincando, dizendo que o Clemerson, eu e Ingo éramos a favor do nepotismo e por isso escrevemos contra e tal, né? Claro, nós dissemos, eu sei que é antipático, mas ali está o ovo da serpente, nós acertamos. André, depois disso, o que tudo foi feito pelo CNMP e pelo CNJ? Tudo o que você imagina. O poder de resolução é infinito. E isso vai, claro, vai passando. A Justiça do Trabalho, ela legisla por OJs. E assim por diante. E aí vem todo o papel da doutrina. A doutrina tem que doutrinar, ela tem que ter um papel de constrangimento. Aquilo que esse livro aqui, que é um livro que ainda não tem tradução, que chama Die unbegrenzte Ausleben, que é uma interpretação não limitada do Bernd Ritters, que ele vai mostrar como a doutrina alemã, nos anos 30, foi deixando a degeneração do direito. Foi deixando, e foi comendo, e foi indo. E, bom, deu no que deu. Então, nós temos esse papel. O judiciário tem um papel absolutamente relevante. Em qualquer democracia, o Ministério Público, as procuradorias, mas a doutrina, a academia, isso que nós estamos fazendo aqui, as escolas, as faculdades, elas que vão formatar uma linguagem pública que será limitadora, constrangedora. Ou você acha, o Leonardo, você e as meninas e as moças, desculpe, é que eu sou mais velho, que se a dogmática jurídica tivesse feito, já desde os anos 2000, um discurso forte com relação à limitação das competências, dos conselhos, etc., já não teríamos outro tipo de resposta. Veja, por exemplo, que o CARF, que é esse conselho administrativo, enfim, ele tem uma portaria que torna as suas próprias súmulas vinculantes. Isso não é magnífico? Precisou-se de uma emenda constitucional, que é a emenda 45, do qual, inclusive, surge o CNJ-CNMP, que diz que súmulas vinculantes são as que tais. E o CARF tem uma portaria que diz que as súmulas deles são vinculantes, é isso? E o conselheiro que não aplica a súmula vinculante pode perder seu cargo com base numa resolução interna? Não quero me meter nas coisas do CARF, não quero me meter nas coisas do Conselho Nacional da Justiça do Trabalho, não quero me meter nas coisas do CNJ, CNMP, eu quero me meter apenas nas coisas da doutrina.
e naquilo que me resta e aquilo que me cabe nesse butim na sociedade contemporânea e daquilo que o direito deveria ser e fazendo crítica daquilo que ele é. Então, qual é o passado quando essa é a frase do... É uma brincadeira quem faz essa brincadeira era, né? O Nelson Rodrigues, ou Milor Fernandes, também não me lembro, que dizia: o Brasil tem como futuro um imenso passado pela frente. Isto quer dizer que, por exemplo, esse episódio que eu comecei, que é de hoje, de ontem, que esses episódios que nos cercam cotidianamente estão inseridos numa questão fulcral. A pergunta: por que o Brasil nunca se preocupou com uma teoria da decisão judicial? O André, que fez doutorado em filosofia do direito, sabe do papel que exerce a filosofia na compreensão. O erro dos juristas, André, e parte dos juristas, parte da dogmática jurídica, é achar que o direito é uma instrumentalidade, é um mero instrumento, e que, quando nós interpretamos o direito, nós estamos fora daquilo que, no cotidiano, nós utilizamos para interpretar o mundo. É como se não fôssemos ocidentais, gregos, e que os paradigmas filosóficos que fazem com que o André, o Carlão, o Leonardo, todos sejamos como somos, com nossos defeitos, nossas virtudes, a nossa concepção sobre honra, a nossa concepção sobre moral, que são questões diferentes de civilizações que não são ocidentais como nós, aquilo que faz com que tenhamos um real, um imaginário e um simbólico, aquilo que faz com que o processo de compreensão, e os paradigmas já nos mostraram que, por exemplo, eu não posso pensar que, empiricamente, no sentido do empirismo, de que as ciências da natureza têm um método e que existem fatos brutos. Não, na verdade, a filosofia já nos mostrou que nem o André diz o mundo como ele quer, e nem o mundo é aquilo que já está posto e eu faço uma mera descrição empirística sobre o que o direito ou sobre o que é. Os positivistas continuam empiristas, porque são descritivistas e respeito-os por isso, mas um bom positivista fica no seu campo e fica descrevendo o mundo, e que é bom. E, portanto, enquanto ele ficar como um bom empirista descrevendo, eu o respeitarei. O que eu não consigo é admitir que alguém tenha os dois mundos. Eu, ao mesmo tempo, descrevo como se eu estivesse na ciência da natureza e, ao mesmo tempo, eu também digo como deve ser. Eu fiz uma opção. Ou eu descrevo um mundo, ou então eu prescrevo o mundo. Eu não consigo ter o melhor dos dois mundos ao mesmo tempo. Então, o grande desafio é nós termos um modo de saber. Por isso que o Gadamer, o Hans-Georg, né, quando ele diz o que é hermenêutica, ele vai dizer: há um caráter de universalidade na hermenêutica. Isto é, para ser bem simples, quando eu olho um calango passeando ou um cavalo, eu simplesmente não vejo primeiro uma subtilitas intelligente, por exemplo, primeiro eu conheço o cavalo, céus, depois eu interpreto o cavalo, céus, e só depois eu aplico, e dizendo: aí está um cavalo. Se fosse um tigre, já teria me comido. Então, claro que o Gadamer diz, nós sempre aplicamos. E, nesse sentido, ele vai trabalhar com a noção do giro linguístico-ontológico. Enfim, mas não é disso que eu quero tratar, não é sobre filosofia do direito e nem
e nem sobre hermenêutica, eu quero simplesmente falar por que o direito tem como futuro um imenso passado pela frente. O imenso passado pela frente do direito, o custo, a fatura de juros de cartão de crédito que o direito tem para pagar é o juro da tese realista. Isto é, o direito tem como futuro o seu passado realista, no sentido de que, como nós sempre admitimos, que o direito é aquilo que os tribunais dizem que é, e nunca nos preocupamos muito com isso. Aliás, os livros mais vendidos são os livros que fazem glosas de jurisprudência, etc. Nós aceitamos a tese de que o direito é o que os tribunais dizem que é. Isso se chama realismo jurídico. Bom, se o direito é o que os tribunais dizem que é, e isto é dominante, a questão toda é saber para que nós servimos, qual é o papel da doutrina. E, por isso, eu preciso saber o que é o direito. Então, o Brasil tem como futuro, o direito brasileiro tem como futuro o imenso passado pela frente, significa, primeiro, compreender que a tese do realismo é uma tese prejudicial, é a tese ruim, porque essa tese é uma tese fatalista, é uma tese que eu desloco da estrutura da legislação e da estrutura doutrinária para o ato de decisão. Mas se eu não tenho, André, uma teoria da decisão estipulando critérios, o que eu estou fazendo? Eu estou caindo numa questão simplista antiga, que é a seguinte, que, aliás, eu coloquei no artigo de hoje do Conjur, que é: Hermes era um semideus que fazia intermediação dos deuses para os mortais. E nunca se soube o que os deuses disseram, só se soube o que Hermes disse que os deuses disseram. Por quê? Porque Hermes é um delinquente, que o Hermes tomou para si aquilo que os deuses disseram e nunca contou, na verdade, o que os deuses disseram, só se sabe o que ele disse que os deuses disseram. Mutatis mutandis, nesta alegoria, nesta metáfora que eu estou fazendo, eu estou simplesmente dizendo que se o direito é o que os tribunais dizem que é, a gente não sabe mais o que o direito era. A gente só sabe o que os tribunais dizem que o direito é. Se nós contentamos com isso, ok, eu respeito, I rest my case. E a coisa vai por aí. Então, veja como isto é difícil. Então, neste ponto, eu preciso domar Hermes. Eu não posso deslocar de forma passiva, de forma pessimista, deslocar esse processo de atribuição de sentido do direito, ou dos fatos, enfim, para uma instância que eu não controlo. Como é que eu não sei o que o juiz vai dizer. Mas se eu digo que o direito é o que o juiz vai dizer e eu não tenho critérios para estabelecer as condições de possibilidade, ou seja, eu não faço epistemologia, que é essa questão moderna, pela qual, quando o sujeito vai dizer cogito, ergo sum, começa com o ônus de dizer aos poucos por que ele está dizendo que isto é assim ou assado, embora todo sujeito da modernidade, no fundo, esteja se lixando pelas justificações, porque o mundo é o que ele acha que ele é, porque ele assujeita ao mundo, como um contraponto a todo o processo anterior. Então, nós temos um imenso passado a ser resgatado para mostrar o que é o direito. Porque nisto, se eu admito a noção realista, pragmatista, e esse pragmatismo sempre é um problema, o visual law, por exemplo, é uma questão pragmatista. O legal designer são questões pragmatistas, são questões do tipo leitura dinâmica, pelo qual
os livros prometiam que você poderia ler um livro de 300 páginas em 15 minutos. Não é uma maravilha? Não é uma maravilha você conseguir ler um livro de 300, 400, 500 páginas em 15 minutos, fazer leitura dinâmica? Aliás, aí o Woody Allen faz uma brincadeira sobre isso. Ele diz, eu fiz um curso de leitura dinâmica, li Guerra e Paz em 20 minutos. Agora eu sei que se passa na Rússia. Genial! Genial! Isto é, estas coisas novas que vendem para a gente. Isto é, acabar com a ata das audiências. Isto é, substituir a linguagem do direito sofisticada. Eu não estou dizendo que o direito tem que ser uma linguagem babaca, rebuscada. Eu estou apenas dizendo que você não consegue dizer coisas complexas de forma simplista. Um aluno diz para mim, professor, eu li Kelsen rapidamente. Professor, eu li rapidamente e o que ele quer dizer com... não entendi por que direito puro. Eu digo, visto, você leu rapidamente, fez errado. Segundo, não leu nem o título, porque o título não diz isso. E segundo, ele nunca falou em direito puro. Ele falou da ciência do direito. Viste como você não pode fazer as questões ligeirinhas? Então, eu desafio todo esse pessoal que gosta de simplificar. Eu aceito o argumento, desde que você compreenda antes as simplificações. Superem Lênio e Streck, não tem problema, eu aceito superações, desde que saibam o que eu sei e depois tentem fazer desenhinhos, flechinhas, essas coisas. Aliás, o meu livro Verdade e Consenso, que é um dos livros mais complexos que tem, eu gostaria que alguém, conseguisse explicar por visual law, 2, ensinasse a partir das técnicas de legal design, que é mais ou menos pegar um grande problema complexo e transformar em uma frase. Não consegue? É difícil, professor. Pois é, Guerra e Paz também não dá para ler em 20 minutos, em 15 minutos. Kelsen também não dá para ler ligeirinho. Agora, sabe por que ninguém mais vende livros? Pelo menos eu procurei, não achei. Ninguém mais vende livro de leitura dinâmica, sabe por quê? Porque não precisa mais, porque agora está tudo resumidinho, o resumo do resuminho do resuminho, está tudo na internet. Eu não preciso mais ler o livro. Eu pego 2 páginas resumidas e saio fazendo palestra, como muita gente faz no direito. Aliás, outro dia uma advogada foi pega em flagrante, porque nem advogada era, ela não era nem formada em direito, mas fazia brilhantes comentários, coach. Claro, por quê? Porque hoje você tira tudo da internet. Aliás, aí vem toda a questão. O direito simplificado, essa coisa toda que fazem aí, facilitada. Outro dia eu vi um livro fabuloso para mim, para um jurássico como eu, amigo do Carlão, amigo de tanta gente antiga, eu que era líder da bancada jurássica nos tempos do Grupo Kainan, que tratava da Constituição Dirigente, coautor de vários livros sobre Constituição Dirigente. Aliás, eu lancei a tese da Constituição Dirigente adequada a países de modernidade tardia. Eu ouvi um livro chamado Direito sem as partes chatas. Eu fiquei pensando, mas então eu sou uma besta, porque eu escrevi até hoje, todo o tempo, só as partes chatas do direito. Sempre achei que as partes simples qualquer um entenderia. E me preocupei com as partes chatas. Olha o tempo que eu perdi. Eu devia ser processado nesse sentido. Ou processar, eu vou me autoprocessar por ter perdido tempo de estar escrevendo coisas difíceis e chatas, quando tudo poderia ter sido escrito por mim, e quem sabe até eu teria enriquecido, né, vendendo livros mastigados, etc., etc. Então, quando eu digo que é isto o direito, porque a condição de possibilidade é saber o que é isto o direito, eu estou dizendo que o direito limita.
O que eu quero dizer, muito simples, é que o direito não pode ser corrigido pela política, o direito não pode ser corrigido pela moral e nem pela economia. Isso quer dizer que o direito é que filtra na democracia a política, a moral e a economia. O direito é construído pela política, pela moral e pela economia, num debate, numa disputa que se dá na feitura da Constituição, porque a Constituição acaba sendo o estatuto jurídico do político. E, portanto, uma vez posta, não pode vir. É como eu fazer o regulamento do meu prédio, do condomínio, e depois o síndico pega para si, porque ele perdeu nas votações, e ele começa a corrigir o regimento interno do condomínio, porque ele que perdeu a votação sobre ingresso de cães, ele passa a partir de sua concepção pessoal, fazer mutações, mutações entre aspas, né, no sentido do regimento do condomínio. Assim é a Constituição. Então, o direito tem um grau de autonomia. Não adianta eu falar sobre interpretação do direito, nada disso, se ele não tem preservado um grau de autonomia. Por isso, no meu dicionário de hermenêutica, não sei se você tem aí, André, ou se o Leonardo, pessoal, tem, há um verbete na segunda edição que eu introduzi, que não estava na primeira, são 10 verbetes a mais. Um é autonomia do direito. Aliás, o Jorge Zabud, querido amigo de São Paulo, fez a sua tese de livre docência na PUC há pouco tempo. Eu, inclusive, tive a honra de estar na banca, em que ele trabalha essa noção, a partir muito do que eu escrevo, sobre a autonomia do direito. Esse é o ponto. Os gregos já sabiam disso. Quando Orestes teve o indúbio pro réu depois de matar a mãe, e que moralmente as eríneas queriam comer o seu rim e o fígado, as deusas da raiva, ali houve um grau de autonomia e se disse, aqui é direito, aqui é vingança. Se você quiser trocar isso, pode chamar isso de moral. A moral é uma questão moderna. Então, esse grau de autonomia do direito é fundamental para que ele não seja corrigido simplesmente, porque a garantia da democracia é exatamente o direito preservar o seu grau de autonomia para que eu possa estabelecer os contornos da democracia, ou seja, eu estabeleço critérios na decisão judicial. Entre jurisdição e democracia, eu acredito que a jurisdição não é incompatível. Agora, eu tenho ônus para demonstrar exatamente que a democracia não possa ser substituída pela judiciariocracia, e nem pela politocracia, e nem pela moralocracia. Essa é a força do direito. Então, o passado nosso, ele se transforma num futuro a desvelar, a conquistar, porque nós temos uma carga, sempre deixamos o direito ser definido pelo outro, pelos tribunais, deixamos que os aspectos morais se sobrepusessem ao próprio direito, e não acreditamos na força normativa da Constituição, ou acreditamos só naquilo que nos interessa. Como diz meu amigo Gilberto Bercovitch, a Constituição é dirigente para quando interessa, para quando não interessa, ela é absolutamente não dirigente. Por exemplo, no aspecto econômico, no Brasil, ela é dirigente ao contrário. Os empresários não querem que ela seja dirigente. Agora, na parte de direitos, aí a Constituição é dirigente, né? Trazendo a tese lá do Peter Lerch, de Regering de Verfassung, que o Canutilho pegou como a Constituição dirigente, que eu ainda, como um jurássico, acredito nisso. Então, era nesse sentido que eu quero dizer que nós temos como futuro a necessidade de resgatarmos esse grau de autonomia do direito, do papel da Constituição, no sentido de constituir, e colocar limites. E vejam,
talvez o grande desafio hermenêutico disso tudo seja responder à pergunta. O professor Lênio Streck diz a todo tempo, né, que o direito não pode ser corrigido pela moral. Mas então o professor é um positivista, porque o positivismo separa direito e moral. Exatamente responder esse enigma que eu coloco que faz com que essa questão seja ainda mais complexa. Evidentemente que o direito não está separado da moral. O direito é construído fundamentalmente por juízos morais. E quando eu falo aqui em juízos morais, eu incluo qualquer juízo de subjetividade. Eu quero dizer que quem separou o direito e moral foi a moral. Claro, quando eu digo que direito e moral devem ser separados, eu estou fazendo um juízo moral, por incrível que pareça, porque eu estou dizendo que é bom separar direito e moral. Mas, claro, que essa é uma questão positivista que exige um modo descritivo que, obviamente, faz com que nós não nos preocupemos com a decisão. Se eu me preocupo como o direito deve ser, e, portanto, como ele deve ser decidido, e eu construo uma teoria da decisão, como eu faço pela crítica hermenêutica do direito, eu estou exatamente dizendo que esse conjunto de fatores que fazem com que o direito tenha um grau de autonomia, no segundo momento, esse direito não pode ser corrigido por argumentos morais endógenos ou exógenos. Eu estou dizendo, nesse sentido, que o direito, a interpretação do direito é um fit. O juiz não é nem o dono da lei e nem escravo da lei. Isto é, esse mito do juiz boca da lei, que, aliás, onde morava esse cara? Eu não sei onde morava, não encontro esse. Por quê? Porque eu me lembro, depois da Constituição, se dizia assim, o juiz boca da lei morreu, está enterrado, agora vem o juiz dos princípios. Digo, aí vem problema. Então, primeiro, o juiz boca da lei nunca morreu porque nunca existiu. Amanhã, no Conjuro, sai um texto meu sobre isso, sobre positivismo e tal. O juiz boca da lei, ele é uma ficção, um mito. E qual é o juiz boca da lei? Por exemplo, eu fui ao Supremo na presunção da inocência e cobrei do ministro Fachin, porque quando ele decidiu o artigo 403, ele se portou como uma espécie de juiz boca da lei. E depois, para o artigo 283, dono da lei. Percebe entre voluntarismo e literalismo? Claro que isso é uma dicotomia falsa, tanto é que eu trabalho isso no meu dicionário de hermenêutica. Então, é preciso um fit para que nós recuperemos para o futuro, pagando a conta de juros de cartão de crédito, que são altos pelo nosso passado, em que nós deixamos sempre o direito de ser decidido e sem que a doutrina fizesse maiores constrangimentos. E a palavra é begrenzen, em alemão, constranger. Esse é o ponto que eu queria trazer para todos, porque, como diz o meu querido Rubem Alves, o que veio antes? O jardim ou o jardineiro? E ele respondia, o jardineiro, porque onde tem um jardineiro, um dia nascerá um jardim. Agora, onde tem só um jardim, sem jardineiro, o inso e o mato toma conta e o jardim desaparece. O que eu tento fazer nessa trajetória toda é ser um pouco do jardineiro neste matagal que é o direito brasileiro. Era isso, sim, brevemente, nos primeiros momentos, para a minha exposição. Professor Lênio, então, em nome da Escola da Advocacia Pública, agradeço essa primeira parte de vossa exposição e me foi incumbido aqui lhe encaminhar alguns questionamentos, algumas provocações para o debate, de modo que eu aviso aos colegas que aqui pelo chat estamos à disposição para receber as intervenções, os questionamentos. Por isso eu terminei antes, por isso eu deixei um espaço para que a gente possa fazer
esse bate-bola aí, passar para frente. Então. Perfeito, perfeito. Professor Lênio, eu acho que fica um pouco complicado a minha postura de debatedor, na medida em que eu concordo basicamente 100% com a vossa exposição. Então, não se tratará de forma nenhuma de um debate ou um diálogo, mas sim de algumas provocações. E uma delas que tem chamado alguma atenção, principalmente na atuação do judiciário, agora em tempos de pandemia, é o aparente, não sei se tão aparente assim, atrito entre a preservação da autonomia do direito e as demandas das situações de crise. O direito do trabalho, por exemplo, viu isso muito claramente no Supremo Tribunal Federal com as medidas provisórias da pandemia. A nossa Constituição, o professor acompanhou esse debate, a nossa Constituição exige, por exemplo, a discussão em nível de debate de norma coletiva para a redução de jornada e salário. De outro lado, nós tivemos uma medida provisória autorizando que o empregador fizesse de forma individual. E por argumentos pragmáticos e os mais diversos, argumentos de crise e tudo mais, foi tomada uma interpretação quase ad hoc do STF validando aquela medida. Então, eu gostaria de ouvir do professor até que ponto seria possível ou não, em situações de crise, se alterar a interpretação ou a autonomia do direito ceder diante dos fatos. Qual é a vossa visão a respeito disso, professor? André, essa pergunta de $1 milhão, ou de bitcoins, enfim. Perfeito. A primeira questão que eu acho que nós temos que discutir nessa coisa toda, aliás, por isso que eu acabei fazendo um verbete a mais no dicionário, mais outro verbete que chama dualismo metodológico. Cara, essa questão do dualismo metodológico, todos os estudantes deviam fazer, aliás, as escolas aí, vocês, enfim, tem que discutir essa questão que vem lá de Laban e Jelinek, quem estudou um pouco a fundo, sabe disso, que há um determinado momento que o positivismo do século XIX ele chega ao seu limite e ele explode, que vai se chamar isso de força normativa dos fatos. Mas ela tem um contexto, e depois ali vai surgir a tese da mutação constitucional. Mas isso tem um contexto. Aí veja, por exemplo, e aí tá como é bonito isso, cara. Por isso, aí para a Justiça do Trabalho, então, isto cai como uma luva, por exemplo, um autor que eu tenho dito assim, 3 páginas de Hermann Heller explodem com a reforma trabalhista. Então, quando o André Molina me pergunta sobre a questão da jurisprudência da crise, tudo isso eu inverto. Eu incorporo Heller, que escreve isso antes do segundo pós-guerra. Heller, que foi advogado da Prússia para defender a intervenção que o Reich fazia na Prússia, o advogado do Reich em 1932 era o Carl Schmitt, e o Hermann Heller defende lá em Leipzig a Prússia. Perdeu, e o mundo é que perdeu, na verdade. E ele diz, André, e responde a sua questão para começar assim. Num conflito entre a realidade social e a realidade normativa, quem deve vencer é a realidade normativa, que é a força normativa da Constituição. Se o Brasil tem uma Constituição que diz que os direitos são tais, e você me apresenta, e os argumentos econômicos, etc., são tais, e que se diz que eu preciso mudar a Constituição porque eu preciso arrumar mais empregos, que na prática se deu o contrário, se viu que a decisão foi errada. Hermann Heller é que estava certo. Hermann Heller estava certo quando disse que entre a realidade normativa e a realidade social
tem que ficar com a... Mude-se, ele dizia, mude-se a realidade social, com base na determinação da Constituição. Não é magnífico? Essa é a primeira questão. Ou seja, vamos enfrentar o que é dualismo constitucional. A segunda questão, ativismo e judicialização. Não eu luto todos os dias, já orientei teses de doutorado sobre isso, André, e não adianta. Não adianta. Eu vou numa palestra, vou num lugar e aparece. Por que o ativismo está falando em judicialização? Por que a judicialização está falando de ativismo? Gente, epistemologia quer dizer conhecer as condições de possibilidade pelas quais eu posso dizer que algo é e algo não é. Então, ativismo sempre é ruim, eu posso demonstrar. Judicialização é contingencial. Contingencial é exatamente quando eu tenho, e agora para isso eu tenho critérios. Eu posso dizer para você e posso dizer para todos que estão assistindo. No meu laboratório, nosso laboratório, do meu grupo, que é grande, nós fizemos vários testes. Eu posso dizer para você que nós chegamos a 95, 96, 97% de acerto, em que a gente pega 100 decisões e vai ver assim, esta é ativismo, essa é judicialização, essa não poderia ser feita, porque nós temos critérios. Não há democracia sem critérios. Para quem quer saber isso, não tem tempo para dizer isso, é só acessar muitos orientandos meus já escreveram sobre isso, Clarissa Tassinari, tanta gente. Eu, no meu dicionário, enfim, já escrevi tanto, mas vou pegar uma coisa mais simples. O acordo do homeschooling, do Supremo, o voto do ministro Gilmar, ele bota ali os critérios da minha teoria. Eles são infalíveis, desculpe a minha modéstia nesse sentido, mas os meus alunos testaram já tantas vezes. Se você passar pelos critérios, você pode dizer que sua decisão é judicializadora, portanto, permitida, portanto, dentro dos parâmetros. Agora, se ela não passa pelos critérios das 3 perguntas fundamentais, ela não deveria ter sido dada. Ela é ativista. Ela deixou-se fagocitar, no lado ruim, pelo argumento do dualismo metodológico. Tira e queda. Não tem. Eu acho que o direito tem condições de demonstrar. Não é algo assim, como se diz, eu posso demonstrar isso, não. Principalmente eu, como um antirrelativista convicto, que eu acredito em fatos, eu acredito que existe possibilidade de dizer verdades, eu posso dizer que algo é e algo não é. Por exemplo, eu não acho que se possa dizer, gosto não se discute, sim, se discute. Música não se discute, sim, senão não teria doutorado em música. Música, você pode gostar pessoalmente, veja, pessoalmente você pode amar Amado Batista. Eu não tenho nada a ver com sua vida. Agora, eu posso demonstrar para você que Chico Buarque é melhor em termos artísticos que Amado Batista, sem precisar ofender Amado Batista e sem entrar na seara. Pode ter 1 milhão de pessoas escrito I love Amado. Isto não quer dizer que eu não possa demonstrar pela teoria musical, pela ritmo, etc., conforme fazem uma epistemologia da música e da arte, eu posso demonstrar até isto, eu posso demonstrar. E no direito, então, é muito mais fácil demonstrar que uma resposta é correta e outra resposta é incorreta. Esse é o papel da academia, esse é o papel da teoria.
Professor Lênio, então, enquanto nós não recebemos outro questionamento dos colegas, acabamos de receber aqui, a colega Amínia Haddad, professora aqui da nossa Universidade Federal de Mato Grosso, mandou um questionamento. Eu vou ler o questionamento. Essa leitura sistêmica é um bom âmbito argumentativo. Relativismos da normatividade com a vulneração sistêmica, substituindo a legalidade pela normatividade judicial projetada, generalizada, é um grande risco à própria concepção de ordenamento jurídico. Acho que a professora Amínia, ela acompanha, né, o vosso raciocínio, ela está apenas complementando, não me parece um questionamento. Não sei se o senhor gostaria de comentar. Não. Eu como hermeneuta, tenho como antirrelativismo a minha condição de possibilidade, né? Um autor, por exemplo, vamos lá, a minha crítica hermenêutica do direito é uma imbricação entre Heidegger, Gadamer e Dworkin, naquilo em que, claro, não vou explicar aqui de como isso funciona, apenas para dizer que, veja que Heidegger era antisseticista, o Gadamer era antirrelativista, ele disse que o relativismo, inclusive, deve ser destruído, que dizia o Gadamer, né? Claro, se é verdade e método, é verdade contra o método, logo você tem condições, pela tradição e por prejuízos autênticos, de dizer que algo é. Isso, quem ler Gadamer vai interpretar muito bem. E o Dworkin, por sobejadas razões, ele acredita em respostas corretas. E também o próprio Habermas, que o Habermas vai fazer a superação, vai substituir a razão prática e vá de solipsismo por uma razão comunicativa. Ele tem outros modos de encontrar, digamos, respostas. Ele acredita em respostas corretas, o Habermas. E para homenagear a nossa professora, eu discuto isso muito com, para mim, o grande sistêmico brasileiro, que é o Leonel Severo Rocha, que mostra exatamente que Luhmann, por exemplo, é um antirrelativista também, antidiscricionarista. Claro, não admitiria decisionismos, etc., etc. Então, claro, nós temos aí grandes aliados nisso. Então, eu acho que Habermas, eu não concordo, no Verdade e Consciência, eu faço muitas críticas a Habermas, por outras razões, mas Habermas é o democrata do século XX. Digamos, Habermas é lindo, assim, para usar o Caetano. Habermas é lindo, Habermas é fofo, é maravilhoso, é um democrata. Assim, Gadamer era lindo assim também nesse sentido, por dizer as coisas e para mostrar que o mundo não tem espaço para o emotivismo. Eu escrevi um texto há pouco tempo que eu recomendo, que está acho que numa revista Pensar, eu acho que lá de Fortaleza, não lembro bem, que está em outra língua também. Eu escrevi um texto com um aluno meu, o Gilberto Morbach, em que falamos sobre o MacIntyre, a distopia do MacIntyre, do livro After Virtue, Depois da Virtude, em que ele mostra o triunfo do know-nothing, o saber nenhum, que é o partido que assume depois de incendiar faculdades e tal. É um livrão assim, e nós escrevemos um texto, o Gilberto e eu, sobre o quê, André? A gente liga exatamente essa distopia do Alasdair, ele tem nome de zagueiro do Operário de Campo Grande, aí, ou do Olaria, assim, Alasdair, né? Você pensa bem, né? Você nunca viu um Alasdair jogando no São Paulo. O Alasdair é back do Olaria. Mas, enfim, ele é MacIntyre, ele é lá da Escócia. Então, a gente junta essa questão da crítica que o MacIntyre faz ao emotivismo,
que é uma praga contemporânea, que é o opinionismo, com o grau de autonomia que o direito deve ter. Aliás, o texto chama Autonomia do Direito, enfim, e o antirrelativismo. Isso é fundamental. Não dá para discutir direito se você é um relativista filosófico, por exemplo. Você está no lugar errado, porque aí o direito é qualquer coisa. Aí o direito é Humpty-Dumpty. Cada vez que você tem dúvidas sobre o direito, leia Alice através do espelho. E se você acha que o ovo está certo, quando diz eu dou às palavras o sentido que eu quero, desista do direito ou assuma que o direito é realmente uma questão de poder. Claro, se você tem o poder, ok. Agora, se você é um patuleu e não tem nenhum poder, você está lascado. Aí, essas são as questões. Quer dizer, ou você tem o poder ou não tem. Mas o direito é antipoder. Então, eu não tenho poder, mas eu trabalho no sentido de que o poder tem que ser limitado, e por isso eu construo textos. Eu escrevo para isso. Essa é a minha função. Eu não quero fazer que nem o Pink e o Cérebro, né? Aquele famoso desenho em que o cérebro, finalmente, ele sempre quer conquistar o mundo, de repente ele tem a ideia. Ele diz, farei concurso para juiz e, portanto, eu mesmo farei as leis, porque, pelo realismo jurídico, o direito é o que os tribunais dizem que é, e, bingo, achei o modo. É uma tira eu escrevi um texto, está no Conjur, o realismo jurídico e o Pink e o Cérebro, e ali dentro está acessar o vídeo. Muito engraçado. Então, é só para dizer como as coisas são, né? Professor Lênio, pela nossa programação, creio que temos mais uns 5 minutos. Eu gostaria de encaminhar um último questionamento ao senhor. O que Perfeito. tem despertado, né, entre meus alunos, inclusive, bastante discussão a respeito disso, principalmente a partir de algumas decisões judiciais. É uma indagação, a princípio, curta, mas que demanda muitíssima reflexão. Eu gostaria de saber do senhor se é possível o Poder Judiciário emprestar eficácia aos princípios jurídicos, aos direitos fundamentais, sem descambar para o ativismo e sem ferir a autonomia do direito? Seria possível encontrarmos este ponto de equilíbrio? Claro, sem dúvida. Aí o Habermas diria que se os direitos fundamentais não puderem ser aplicados, você não tem sentido. Então, claro, por isso que eu não... Isso, para mim, é um easy case, assim, não é difícil, porque exatamente toda a busca por critérios e da busca daquilo que eu chamo de resposta adequada à Constituição, e como ela se forma, ela advém exatamente dessa questão de mostrar como isso funciona. Por isso que tem as 3 perguntas fundamentais que, adequadamente feitas, sempre dizem qual é o limite do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário precisa ter limites para ele não transformar a democracia em juristocracia. E a política tem que ser limitada para não transformar isso numa ditadura ou transformar também numa morolocracia, no sentido da moralidade, da morality-crácia, né? Também não pode ser. Então, eu preciso de limites. E, portanto, aí eu tenho vários modos de fazer essa limitação. Eu tenho a hermenêutica na busca das respostas adequadas, e, claro, mas para isso eu preciso de muita epistemologia também, eu preciso saber o que é um princípio. No dicionário, a pedido de muitos alunos e gente de todo o Brasil, eu fiz um verbete chamado valores, exatamente para mostrar que princípios não são valores. É meio paradoxal isso vale uma outra palestra. Princípios não são valores, porque são valores. Você fez doutorado em filosofia do direito, sabe que valores, a filosofia dos valores é algo externo a você. Se é algo externo, por que você pode construir um princípio? Mas aí cada um inventa o seu princípio. Então, o panprincipiologismo é a antítese da boa filosofia. Ou seja, uma boa filosofia, uma boa teoria filosófica derruba a tese de que princípios são valores. Se eles são valores, eles não são
eles não são norma. Mas se princípios são normas, não pode ser valores. Então, uma regra sempre é aplicada tendo vários princípios a segurá-la. E também os princípios não são super-regras, e, portanto, elas precisam ter regras no sistema para que sejam efetivadas. Então, também eu preciso ter rigor, André, rigor epistemológico. Assim. Por isso que eu sou antissimplificador, por isso que todo o tempo eu fico trabalhando em cima disso para mostrar assim, olha, gente, isso aqui tem que ter um rigor. A minha coluna de amanhã, no Conjuro, eu falo sobre 7 erros comuns praticados sobre o conceito de positivismo. Ali eu elenco 7 erros comuns, buscando um pouco assim desse rigor que ajuda, inclusive, a responder essa questão sobre os limites, porque o positivismo é uma teoria descritiva, e no imaginário comum a gente acha que ainda estamos no velho textualismo, quer dizer, mistura-se conceitos e acaba criando uma algaravia conceitual. É isso, meu amigo, meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pelo convite, eu espero que, e pergunto se foi bom para vocês também, porque para mim foi, então, fiquem bem, cuidem-se e resistindo com certa sanidade mental ainda no meio dessa pandemia contra o negacionismo. Porque o negacionismo não é só o negacionismo científico. No direito também estamos cheios de negacionistas, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Professor Lênin, então, nós agradecemos mais uma vez a vossa presença aqui, ainda que telepresencialmente, no nosso estado de Mato Grosso. É dizer que, de minha parte, foi uma grande satisfação dialogar com o senhor aqui esta noite. Como disse, eu concordo basicamente com tudo. Também sigo esta mesma concepção, né, da necessidade da autonomia do direito. E agora eu devolvo a palavra à nossa anfitriã, a doutora Juliana Lanes, que vai dar prosseguimento aí aos nossos trabalhos. Uma boa noite. Você viu que eu poupei os times do Mato Grosso, né? Eu botei a culpa nos times do Mato Grosso do Sul, que é outra coisa, né? Eu sei bem disso. Exatamente. Muito obrigada, doutor Lênin, mais uma vez. Até uma próxima. Obrigada, doutor André, por ter conduzido os debates.